Conforto, segurança e rapidez você só encontra nas balsas Anália. O empreendimento MM de Souza Lima. O Centro de Atendimento à Mulher e à Família Camuf faz acolhimento de mulheres e famílias que vivem no contexto de violência. Telefone do Camuf de Santana, 98402-0521. Macapá, 98402-5037. A segurança do Amapá está em boas mãos. Profissionais dedicados estão nas ruas, dia e noite, para proteger quem mais importa, você e sua família. Mais compromisso, mais estrutura, mais resultados. Toda ação é firme, reforçando a ordem e a tranquilidade em cada canto do nosso estado. Eu quero mandar um recado para ti. O governo do Amapá, a resposta é rápida, a lei é cumprida e a segurança é prioridade. E tudo isso é pela preservação da vida e do patrimônio do cidadão amapaense. Amapá mais seguro. Compromisso firme pela vida. Governo do Estado trabalhando pelo Amapá inteiro. ZYH 422, 630 kHz, ondas médias. Estúdios localizados na Rua Cândido Mendes 525 Centro, CEP 68.900-100, Macapá. Uma emissora do governo do Amapá. O som da RDM vai muito mais longe, com uma programação além das fronteiras, integrando você ao mundo do entretenimento, notícias e alegria. Difusora. 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 Essa é a rádio. Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. 2:01. Boa tarde, ouvintes. Hoje, a apresentação da nossa equipe de comunicação, Ângela e Suane. Lembrando que todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, o programa Diário em Ação, aqui na Difusora. O objetivo do programa é aproximar de agro a comunidade de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá. E o papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão é promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje o nosso tema será a fiscalização do comércio e uso dos agrotóxicos. O nosso convidado será o auditor fiscal Ivênio Roque Hartmann Neto, que é auditor fiscal da Diagro, possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Piauí e é chefe da Unidade de Fiscalização Vegetal da Diagro. Nas redes sociais... Olá, ouvintes da Rádio Difusora. Muito bom estar aqui com vocês novamente. É isso aí, Ângela. Acompanhe a Diagro nas nossas redes sociais. No Instagram, @Diagro_oficial. No Facebook, DiagroAP. Estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora Macapá. Interaja com a gente, deixe sua pergunta ou mensagem nos comentários da live ou entre em contato pelas redes sociais. Sua participação é bem-vinda. Boa tarde, Vênio. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Suane. Olá. Boa tarde aos nossos ouvintes. Um grande prazer estar aqui para falar desse tema tão caro a mim aqui no estado, que eu trabalho desde que eu assumi o concurso aqui no estado. Então é um tema que é rotineiro, assim, e é um tema que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de trabalhar com isso. Gostaria de agradecer sua presença, Ivênio. E, no início, já perguntar o que seria a definição de agrotóxico. Pois bem, o
o que acontece? O agrotóxico ele tem uma definição legal, que ela é prevista na Lei Federal dos Agrotóxicos. Então o pessoal às vezes chama de defensivo sanitário, produto fitossanitário, agroquímico. Só que na Diagro nós trabalhamos com a lei. E na lei a definição ela é de agrotóxicos. Então a lei não cita nenhuma dessas outras nomenclaturas. E na lei federal ela tem uma definição bem extensa, tanto que eu anotei aqui para não esquecer nenhum dos trechos, porque é bem grande. Eu vou ler para vocês só para o ouvinte ter uma ideia da complexidade que é apenas a definição do que é agrotóxico. Pois bem, os agrotóxicos eles são produtos e agentes de processos físicos ou químicos isolados ou em mistura com biológicos, destinados aos usos nos setores de produção, armazenamento e no beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens ou na proteção de florestas plantadas, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Assim, em resumo, resumindo tudo isso, essa definição longa, bem complexa, elas são, o que são os agrotóxicos? São aqueles produtos que o produtor vai adquirir para aplicar na sua lavoura para controlar algum tipo de praga. Essencialmente é isso. Só que a lei define hoje que só são agrotóxicos os produtos químicos, que são os mais conhecidos, físicos, mas não reconhece mais como agrotóxico os produtos biológicos. O produtor bem sabe que já existiam no mercado agrotóxicos que eles eram feitos com base em micro-organismos, como o Bacilo thuringiensis. Então, o que acontece? Esses produtos eles já não são mais considerados agrotóxicos. Eles têm uma legislação própria, que saiu ano passado, e eles agora são chamados de bioinsumos. E essa legislação de bioinsumos ela é bem específica, ela veio até liberando para o produtor produzir esse próprio produto na propriedade, de origem biológica. O químico e o físico ele continua sendo restrito à sua produção à indústria registrada no Ministério da Agricultura. E qual o papel do Ministério da Agricultura e da Diagro com relação aos agrotóxicos? Pois bem, nesse caso, o Ministério da Agricultura e a Diagro eles têm competências que são delegadas desde a Constituição e também através de lei federal e de lei estadual. O que acontece? Na Constituição, ela prevê, nos artigos 23 e 24 da Constituição, ela estabelece as competências de cada ente federativo e da União, assim como sua capacidade legislativa. Ou seja, a Constituição ela atribui ao Estado e à União, nesse caso, quem não souber o que é a União é o governo federal, a capacidade de legislar, muitas vezes sobre o mesmo tema, com capacidades paralelas ou suplementares, e também tem temas nessa mesma legislação, também proíbe o Estado de legislar sobre alguns temas. Por exemplo, o Estado não pode legislar sobre o direito penal, só que o Estado pode legislar sobre o direito ambiental, assim como a União também pode. Então, nesse caso, esses artigos 23 e 24 da Constituição é onde vem essa atribuição e a capacidade de legislar, criar lei. E também temos na Constituição a atribuição do Estado, em geral, o governo, de fiscalizar, que é, no caso, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5º. O que ele fala? Que incumbe ao poder público, ou seja, o Estado, o governo, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente. O que a Constituição quis dizer com isso? Que é a obrigação do governo fiscalizar, porque ele não coloca a palavra diretamente fiscalizar, só que nesse caso seria fiscalizar, porque o controlar vem do fiscalizar. Fiscalizar justamente qualquer coisa que importe dano ao ser humano, à vida, ao meio ambiente e até a qualidade de vida do ser humano.
E os agrotóxicos, ele atinge todas essas faixas. Ele atinge a faixa da qualidade de vida, ele atinge a vida propriamente dita e atinge o meio ambiente. Pois bem, sabendo disso, a Lei Federal de Agrotóxicos, ela define especificamente dentro dos agrotóxicos a competência da União de criar leis e o que o Estado pode criar. Nessa questão de criar lei, a União, que nesse caso seria o governo federal, ele pode legislar sobre a produção, o registro, o comércio interestadual de agrotóxicos entre um estado e outro, a exportação, a importação, o transporte, a classificação e o controle tecnológico e toxicológico. Então a gente viu que a União ela legisla sobre aspectos gerais. Normalmente não, ele tem efeito nacional. Então tudo que o governo federal legislar sobre agrotóxico tem aplicação nacional. E além de legislar, também é responsabilidade do governo federal fiscalizar, que nesse caso a fiscalização ela é exercida pelo Ministério da Agricultura, que tem a seguinte competência. Ele tem a competência de controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e de exportação. Ou seja, quem produz o agrotóxico, quem importa, né? E quem exporta. E também ele trabalha na análise e homologação do risco dos agrotóxicos e dos produtos de controle ambiental. Mais na frente eu vou explanar para vocês que os produtos agrotóxicos eles têm uma classificação tanto de toxicidade ambiental como de toxicidade para o próprio ser humano e é facilmente identificável pelo produtor. Então a gente vai ensinar mais para frente. Em relação aos estados, cabe legislar supletivamente sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos. Assim como também a responsabilidade de fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno. Por isso que hoje o nosso tema é fiscalização do comércio e uso, que é a atividade delegada pela lei estadual à ADIAGRO. A ADIAGRO é responsável pela fiscalização do comércio e uso dos agrotóxicos, assim como o armazenamento, aqui no estado do Amapá. E assim, quando você falou sobre diferenças e tal, existe diferença entre esses agrotóxicos que a gente usa em domicílio ou no uso agrícola, na casa da gente, na área urbana? Existe diferença? Existe uma diferença legal. O que é que acontece? Isso é uma curiosidade. As pessoas não sabem, mas os produtos que elas utilizam em casa, como o Baygon, para matar mosca, esse tipo de produto, ele tem o mesmo princípio ativo que um agrotóxico. Então, qual é a diferença? A principal diferença é a legislativa, que esses produtos ele tem registro apenas no Ministério da Saúde, esses que você encontra no supermercado de fácil acesso. E a legislação dos agrotóxicos, e os agrotóxicos têm registro no Ministério da Agricultura, e eles têm legislação diferente. Outro aspecto diferente é que os agrotóxicos eles são produzidos em concentrações altas para ser diluído normalmente em água. Água e um pouco de óleo, dependendo qual produto que você vai utilizar. E os produtos de uso urbano, normalmente, eles são pronto uso. Você simplesmente vai aplicar. A única diferença é a questão dos produtos utilizados por empresas especializadas. Eu não vou citar nome, mas todo mundo sabe que existem empresas que realizam desratização, detetização de casas. Eles têm produtos específicos que não são agrotóxicos. O nome desses produtos é dome sanitário. E esses produtos eles são de uso exclusivamente urbano. E os agrotóxicos são de uso exclusivo na agricultura. Eles não podem ser utilizados dentro de ambiente urbano. E outra curiosidade é que, como os domes sanitários têm registro apenas no Ministério da Saúde, existe o caso de produtos que já são proibidos pelo Ministério da Agricultura, que não podem serem utilizados na lavoura, mas esses princípios ativos ainda são utilizados nos domes sanitários de uso urbano.
para vocês terem uma ideia assim, do perigo que é. Um exemplo, o endosulfan é um princípio ativo inseticida era utilizado na agricultura. Ele foi banido, ele é proibido o uso na agricultura, só que ele ainda é permitido como dome sanitário. Só que essa parte não é a gente que fiscaliza. Quem fiscaliza o dome sanitário é a área da saúde, porque só tem registro no Ministério da Saúde. Nós não temos competência de fiscalizar esses produtos. Uma curiosidade que não estava aqui no nosso script é, eu estou num comércio, por exemplo, né, de casa agropecuária, um supermercado, e eu estou em dúvida se aquele produto está regularizado. Existe algum selo que eu possa procurar no produto ou eu tenho que pesquisar no site da Diagro diretamente? Isso, a questão dos produtos agrotóxicos. O que acontece? A Diagro, uma das responsabilidades dela é realizar o cadastro dos produtos agrotóxicos. Então, o que acontece? O produtor, assim como o próprio comerciante, antes da aquisição do produto, tem que consultar no site da Diagro a lista dos agrotóxicos permitidos de uso no estado. O que acontece? Com esse cadastro, a Diagro presta um serviço para a população a partir do momento que nós não permitimos o cadastro de produtos que não são de interesse na agricultura do estado. Por exemplo, nós não registramos produtos que são utilizados na agricultura do pêssego. Porque, não sei se vocês sabem, aqui nunca será produtor de pêssego. O pêssego é um cultivo de clima frio. Então, assim, aqui no estado nunca será um produtor de pêssego. Então, a gente não permite o registro e o uso. Porque o que acontece? Esse tipo de produto, quando se a gente permitisse o registro, eles podem, adentrando ao estado, ser feito um desvio de uso. Você, no lugar de usar na cultura do pêssego, você começa a utilizar em outras culturas onde ele não é indicado. Causando com isso, qual o problema? Nós não sabemos qual o resíduo, o efeito residual, quanto tempo ele fica nesse produto, porque ele não foi testado. Ele não é autorizado pelo Ministério da Agricultura para isso. Então, isso é um trabalho que a Diagro também realiza. E os agrotóxicos, são todos iguais ou existe algum uso ou toxicidade específica? Pois bem, o que acontece? O produtor rural muitas vezes não tem noção da complexidade do que são os agrotóxicos. Os agrotóxicos eles são classificados de acordo com o alvo é onde ele será utilizado, e de acordo com a sua natureza. Então, de acordo com o alvo, qual é a classificação deles? Se você for fazer um controle de inseto, ele é um inseticida, um fungo, fungicida, uma planta, um herbicida, um ácaro, um acaricida, e assim sucessivamente. Já com relação à classificação pela natureza, eles podem ser químicos ou físicos. Como eu relatei ainda agora, eles poderiam ser químicos, físicos ou biológicos. Só que os biológicos não são mais agrotóxicos, eles agora são bioinsumos. E os químicos, eles são agrotóxicos sintéticos, né? Com composto químico para controlar as pragas. E a mesma coisa os processos físicos. Mas hoje nós não temos nenhum agrotóxico classificado como físico, mas nós temos agrotóxicos que eles são misturas de químicos com biológicos. Então, essa é a nova vertente. Está tendo uma revolução na nossa agricultura do país, onde o produtor rural está dedicando cada vez mais ao uso de produtos biológicos, justamente por restrição de mercado, para exportação, redução de intoxicações. Isso traz um custo para o produtor muito menor no final da cadeia do que a utilização de agrotóxicos de alta toxicidade, como era feita antigamente. E aqui eu queria falar como eu já tinha citado, que é muito fácil você identificar a classificação toxicológica, ou seja, o tanto que esse produto, usando a linguagem do produtor, enquanto esse veneno faz mal, é olhando apenas o próprio produto. O produtor rural sabe que quando você olha a embalagem de agrotóxico, ele tem umas faixinhas coloridas na parte de baixo dele. Ela pode ser vermelha, ela pode ser amarela, ela pode ser azul e ela pode ser verde. Essas cores não são por acaso. Cada cor tem um significado. O que acontece? O vermelho, normalmente o vermelho indica perigo. Ou seja, sempre que tiver a faixa vermelha,
são produtos extremamente tóxicos ou produtos altamente tóxicos. E os que têm a faixa amarela são os produtos, deixa eu só lembrar aqui, o amarelo moderadamente tóxico, né? A categoria, o azul, são produtos pouco tóxicos, e o verde é uma nova classificação, que ele é um produto sem toxicidade ou não classificado. Tem a toxicidade menor possível de todos. Então, na aquisição, sempre que puder, o produtor dê prioridade aos produtos de faixa verde e faixa azul, que eles têm uma toxicidade menor. E é muito importante o produtor estar sempre atento a isso. E agora nós vamos com o quadro de Agro News. De Agro News, conectando você ao agro. Olha só que notícia boa para a gente dividir com você que está acompanhando o de Agro em Ação. Nessa semana, o governo do estado do Amapá, por meio da Diagro, está participando da 92ª Sessão Geral da Organização Mundial da Saúde Animal, OMSA, que está acontecendo em Paris, na França. Representando o nosso estado estão o diretor-presidente da Diagro, Álvaro Cavalcante, e a ponto focal do PENEFA, no qual também está a Rafaela Ferreira, né? E essa viagem tem como motivo muito mais do que especial. O Amapá vai receber o certificado internacional como Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação, um marco histórico para a nossa agropecuária. Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho em equipe, governo do estado, produtores, médicos veterinários, técnicos, servidores da Diagro e tantos outros profissionais que contribuíram e continuam contribuindo para manter nosso rebanho saudável e com vigilância forte. Com responsabilidade, compromisso e dedicação, o Amapá segue abrindo portas para novos mercados e mais oportunidades no campo. É isso aí, a gente está fazendo história juntos e ainda vem muito mais por aí. E vamos dar um intervalo comercial e já voltamos. Interatividade, informação e muito sucesso na programação número 1 do Ibope. Rádio Difusora 630, há 8 décadas chegando mais longe. Ei, tu vai fazer o que esse final de semana? Te puxa pra secar que tá rolando Facilita Center Kennedy. Só 50 de entrada e cashback em dobro. Freezer 100 litros, só 50 de entrada e saldo em 9 vezes no Credit Center. Caixa de som Boombox JBL, só 50 de entrada e saldo em 9 vezes no Credit Center. Mesa de jantar com 4 cadeiras, só 50 de entrada e saldo em 9 vezes no Credit Center. Tá esperando o quê? Vem pro Facilita da Secar. A segurança do Amapá está em boas mãos. Profissionais dedicados estão nas ruas, dia e noite, para proteger quem mais importa, você e sua família. Mais compromisso, mais estrutura, mais resultados. Toda ação é firme, reforçando a ordem e a tranquilidade em cada canto do nosso estado. Eu quero mandar um recado para ti. Com o governo do Amapá, a resposta é rápida. A lei é cumprida e a segurança é prioridade. E tudo isso é pela preservação da vida e do patrimônio do cidadão amapaense. Amapá mais seguro. Compromisso firme pela vida. Governo do Estado trabalhando pelo Amapá inteiro. Na imensidão da Amazônia, onde a natureza pulsa com força, o açaí cresce, alimentando gerações. Cada palmeira traz histórias de dedicação e trabalho dos nossos peconheiros. Homens e mulheres que, com suas mãos, trazem o verdadeiro sabor da nossa terra até você. O açaí é mais do que alimento, é a essência da nossa natureza. É o sabor que conecta povos, une culturas e fortalece nossas raízes. Neste novo ano, celebre o encontro da natureza com o sabor que só o açaí oferece. O açaí é tradição, é força, é renovação.
inovação. Biomais Açaí, mais natureza, mais sabor, que conectam você à Amazônia, para quem constrói o futuro com as raízes da nossa terra. Tá sabendo da novidade? A nova loja Casa dos Motores está mais ampla e confortável para atender melhor você, cliente. E neste mês de reinauguração, negociamos com as fábricas para lhe oferecer o menor preço. Se liga! Motor Rabeta 15 Kawashima, apenas R$ 1.650. Motor Rabeta 6,5, 750. Roçadeira semi-profissional, 750. Motosserra Branco, R$ 700. É só chamar pelo fone e WhatsApp 96991245127. Casa dos Motores, Igarapé das Mulheres, ao lado da Feira do Pescado. Todo mundo tá ligado, Difusora. Todo mundo sintonizado. Todo mundo ouve. Difusora. Diagro em ação. 2h25. De volta ao nosso segundo bloco. Venho. O que é preciso para realizar a aquisição de agrotóxico? Existe uma programação, existe uma sequência para ser feita na aquisição? Isso, Ângelo. Um exemplo que eu dou é em relação aos medicamentos, né? Medicamento que é para fazer o bem, ele já tem uma certa regulamentação, um certo controle. Imagina agrotóxico, que é veneno para fazer mal, né? Então, o que é que acontece? Ele tem um rito, você precisa de um profissional, nesse caso o engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, que são eles que vão fazer o diagnóstico inicialmente para a aquisição do produto. Você tem que ter o diagnóstico do qual é o seu problema. Após o diagnóstico, o responsável, o engenheiro agrônomo, nesse caso chamado responsável técnico. O responsável técnico, ele vai, após o diagnóstico, verificar as suas condições da sua lavoura, o estágio de desenvolvimento da sua lavoura, do seu plantio, vai avaliar quais são os princípios ativos indicados para aquela praga, qual é, nesse caso, a melhor concentração, o melhor equipamento de proteção, qual o tipo de solução desse agrotóxico. Então, ele tem que avaliar tudo isso, porque cada situação é específica. Você não pode receitar o mesmo produto com a mesma concentração para alguém que vai fazer uma aplicação costal do que quem vai fazer uma aplicação com trator, uma aplicação motorizada. Então, o profissional ele é justamente para isso, porque apesar de muitos produtores acharem que não, mas os agrotóxicos é algo complexo. São produtos que são tóxicos, são produtos que podem matar, então eles precisam ser utilizados de forma correta e seguindo a recomendação do profissional. Ele vai recomendar o produto, ele vai recomendar a dose e ele vai recomendar também quanto que vai ser adquirido. Tudo isso vai estar num documento chamado Receituário Agronômico. Fazendo a analogia ao médico, o médico te dá a receita médica. O agrônomo faz a receita agronômica. E lá vai estar todos esses dados que o produtor poderá ter acesso e levar no comércio para aquisição. E quem pode atuar na aplicação desses produtos agrotóxicos? Pois bem, até o ano de 2021, a Diagro ela trabalhava com as empresas, apenas com as empresas de aplicação e o produtor rural. As empresas de aplicação, elas têm que fazer esse registro junto à Diagro, onde eles apresentam a documentação de praxe da empresa, de existência da empresa, e as documentações específicas, porque eles precisam ter um profissional legalmente habilitado, ou seja, engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal que vai fazer a recomendação desses produtos de aplicação rural, porque essas empresas elas trabalham com aplicação no ambiente rural, as cadastradas na Diagro. E em 2021 surgiu a figura do aplicador legal, através do decreto 10.833. Pois bem, ela criou a figura do aplicador legal, que vai ser instituído em todo o país até 2026, que é nada mais nada menos que o produtor ou algum profissional que será treinado
para poder realizar a aplicação desses produtos. Então, o que é que acontece? É um programa que visa treinar profissionais do ramo da agricultura para a capacitação de aplicadores de agrotóxicos, quanto ao uso correto e seguro dessas substâncias. E ele visa o quê? Com esse treinamento, você visa melhorar a segurança no transporte, você melhora a segurança no armazenamento, você melhora a segurança do próprio aplicador, do próprio produtor rural, no caso, se for um produtor rural, na sua própria segurança, né? Protegendo ele dos males advindos do uso do agrotóxico, aumentando também a eficiência dessas aplicações e diminuindo o risco de intoxicação. É um projeto bacana, do governo federal. Ele está sendo implantado, começou da região sul e sudeste, né? E está sendo implantado por regiões. Então, nenhum produtor mais, após a introdução desse aplicador legal, poderá realizar a aplicação sem ter feito esse curso. Justamente porque é muito importante. Ele fazendo esse curso, ele vai ter essas ideias, ele vai ter noção dos riscos, ele vai ter noção das técnicas, ele vai ter noção do que deve e do que não pode ser feito. E com isso a gente tenta melhorar, reduzindo os níveis de contaminação dos produtos, possíveis contaminações, no caso, né? Porque antes de 2021 a gente só fazia essa fiscalização dos cursos em relação às empresas de aplicação, porque era previsto na norma regulamentadora número 31 do Ministério da Agricultura, do Ministério do Trabalho. Só que agora, com o aplicador legal, todo produtor, todo profissional que for realizar a aplicação de agrotóxicos terá que fazer esse curso de aplicador legal. Que no caso aqui no estado, quem fornece esse curso é o Senar. Mas outras instituições podem ser cadastradas no Ministério da Agricultura para realizar esse curso. E é isso. Caro ouvinte, participe do programa, envie suas dúvidas, perguntas e qualquer orientação, busquem nossos canais de comunicação, não é, Sônia? É isso mesmo, não deixe de acompanhar a Diagro nas redes sociais, no Instagram, @diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. Estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora Macapá. Interaja com a gente, deixe sua pergunta ou mensagem no Facebook da Rádio Difusora. Seguindo aqui o programa, o nosso convidado, Ivênio Hartmann, auditor fiscal da Diagro. Ivênio, quais as medidas de segurança na aplicação do agrotóxico? O que o produtor, a pessoa que vai manipular, tem que fazer para se proteger, já que ele é um produto que oferece certo perigo para quem está manipulando? Isso. Essa questão da proteção na segurança, essa questão de segurança na aplicação, pode não saber o produtor, mas essa segurança ela começa desde o escritório. Curiosamente, no escritório, como é que a segurança na aplicação começa no escritório? Primeiramente, através dos treinamentos, da previsão de treinamento desse pessoal. Então, no escritório, você realizará primeiramente o treinamento, a previsão de treinamento, capacitação desse aplicador, justamente para ele saber todos os riscos. Você também, no escritório, quando você vai fazer a escolha do produto, você poderá dar preferência para a aquisição de produtos menos tóxicos, produtos biológicos ou até métodos alternativos. Então, tudo isso ainda no escritório, antes de sair para a aplicação propriamente dita. E também existe depois disso medidas que são aplicadas diretamente ao trabalhador e medidas gerais, que são os equipamentos de proteção coletiva. Como é que você faz essa proteção coletiva? Armazenando os agrotóxicos em locais corretos, trancados, isolados, com ventilação. Você realizando a mistura desses produtos distante de casas, distante de escola, distante de vilas e comunidades em geral. Realizar essa aplicação também distante de escolas, de córregos, de nascentes, de vilas e casas. Isso é questão coletiva. E a questão propriamente do trabalhador. Existe para o trabalhador
uma coisa chamada equipamento de proteção individual, chamado EPI. Que o EPI ele é fornecido pelo contratante, é responsabilidade do contratante. Fornecer o EPI é responsabilidade dele fazer o treinamento, é responsabilidade dele trocar esse equipamento sempre que tiver defeito ou quando tiver o período de troca. E para o produtor é obrigatório a utilização, é obrigatório por lei o produtor utilizar esse equipamento de proteção individual. É obrigação dele cuidar desse equipamento de proteção individual. E é obrigação também do produtor comunicar o empregador sempre que o equipamento de proteção individual tiver algum tipo de defeito. Que é o que a gente, às vezes, observa o produtor rural, o empregado rural contratado, ele com equipamento de proteção individual, mas o equipamento está furado, o equipamento está rasgado. E nisso é obrigação do próprio empregador comunicar. Agora, se ele comunicou e nada foi feito, aí a responsabilidade é do empregador, porque ele tem que dar manutenção do equipamento. Com relação às embalagens vazias de agrotóxicos, qual é o procedimento que se deve fazer com elas? Pois bem, em relação às embalagens vazias, né? A lei federal, ela delega competências. Existe uma escada de competências, desde o produtor, passando pelo comerciante, pela indústria e pelo poder público. Ao produtor, a lei determina que ele faça a lavagem, é a chamada tríplice lavagem, que ele faça a devolução dessas embalagens vazias no local indicado na nota fiscal de compra e que ele receba e guarde o comprovante de devolução. Para o comércio é responsável por fornecer o local, normalmente são locais chamados postos ou centrais de recebimento. É a obrigação do comércio fornecer o recibo ao produtor, que devolveu as embalagens. E a indústria, é responsabilidade da indústria dar destino final a essas embalagens. E ao poder público, no caso do Estado, a Adiagro, fiscalizar toda essa cadeia. E uma curiosidade, esse sistema aqui no Brasil é chamado Sistema Campo Limpo. Ele é referência mundial, é o sistema mais eficiente de recolhimento de embalagem do mundo. Ele é referência para o mundo todo. A exemplo da Europa, eles não recolhem nem 50%. Nós já chegamos aqui no Brasil a recolher mais de 98% das embalagens vazias de agrotóxicos utilizados no país. É o sistema mais eficiente do mundo, esse sistema Campo Limpo. E vem o que se deve esses 98%? O que foi feito para que a população participasse nesse caso? Isso. O que acontece? Desde 1989, foi quando foi iniciado esse trabalho, e ele foi mais amplamente, ele foi legalizado através da lei federal no ano 2000. O que acontece? Do ano 2000 para cá, o poder público tem atuado junto com as empresas de comércio e as indústrias na conscientização, primeiramente do produtor, e depois a fornecimento de locais de devolução. E o pequeno produtor é oferecido para eles o Dia do Campo Limpo. O comércio disponibiliza pontos de fácil acesso onde eles podem devolver esses vasilhames, justamente para facilitar essa devolução. E é um sistema assim que bem eficiente, assim que de se orgulhar. Funciona. E em caso que a pessoa não cumprir essa legislação, existe multa? O que acontece com a pessoa que não cumpre esse? Isso. A multa ela existe para toda a cadeia, não só das embalagens, de todo o uso, desde o comércio, uso e transporte dos agrotóxicos. Então, o que acontece? Toda irregularidade, quando você contrapõe uma lei, normalmente você está passivo de punição. Nesse caso, o ato de punir é através de valores, né, pecuniário. Então, a Adiagro vai lá, lavra um auto de infração, estabelecendo um valor de multa de acordo com a sua infração, com a gravidade, com as circunstâncias.
Então, assim, hoje as multas da Diagro, elas são cotadas em unidade padrão fiscal, que vai de 100 a 10 mil unidades padrões fiscais. A unidade padrão fiscal do mês de maio é de R$ 4,66. Ou seja, a multa da Diagro ela pode ir de R$ 466 até R$ 46 mil. Só que essa multa ela pode ser dobrada no caso de reincidência. Então ela pode passar de 90 mil. Uau. Então, assim, dependendo da gravidade da conduta delitiva do produtor, do comerciante, de quem for no caso, pode ser assim bem salgado o preço que ele vai pagar. Só que a multa, normalmente, para a Diagro, ela é a última instância. A Diagro trabalha muito com a questão da educação, a Diagro conversa, a Diagro explica, a Diagro está sempre no campo. Então, assim, a Diagro só recorre à questão de multa, de infração, quando, em último caso, quando, infelizmente, tem pessoas que não aprendem com exemplo nem com educação, né? Tem gente que só aprende quando salga o bolso. Então, nesse momento, infelizmente, é a hora que a Diagro tem que utilizar o seu poder legal e aplicar as sanções devidas ao infrator. Quais as principais infrações identificadas pela Diagro com relação aos agrotóxicos? Pois é, a gente identifica diversas infrações, assim, das mais variadas, desde as mais simples, como um comércio que não tem cadastro, até as mais gravosas, que no caso seria impedir a ação de fiscalização ou realizar um procedimento chamado fracionamento. O que é o fracionamento? É você pegar um produto e dividir em saquinhos, em garrafinhas. Porque o produto ele tem toda uma questão de segurança. Na embalagem, quando você olha a embalagem, você sabe a toxicidade, você sabe o nome do produto, quem fabricou. E nesses saquinhos você não consegue identificar que tipo de produto é. Você não identifica a toxicidade dele, você não sabe a validade, você não sabe quem foi que produziu, você não sabe nem o que é aquilo ali. Você perde todas as questões de segurança. Então essa é uma das maiores multas que a Diagro tem, essa questão de fracionamento, que a gente bate muito em relação ao produtor rural, ao comerciante, não realizar o fracionamento. Não pode, é ilegal e é até crime, na verdade. Então quando a gente faz um procedimento de infração por fracionamento, a gente tem que comunicar ao Ministério Público. E em caso de denúncia, se alguém vier denunciar para vocês, quais são os órgãos, além de vocês, que são notificados dessas irregularidades? Isso. E o que deve ser feito para quem observa no campo, um vizinho? Sim. Assim, muitas vezes o produtor ele pode não saber qual órgão procurar. No caso de identificar algum tipo de problema, infração. Então tá aí. Hoje é muito fácil isso. A Diagro tem rede social, tanto no Instagram como no Facebook, e tem o site da Diagro. Em qualquer desses sítios você pode realizar a denúncia. Você pode mandar mensagem no direct, você pode realizar comentários, a identidade será preservada. Se for algo de competência da Diagro, será apurado pela Diagro. Caso não seja, nós vamos comunicar o órgão responsável por essa fiscalização. Um exemplo que a gente recebeu de denúncia. Uma possível contaminação ambiental. Não é a Diagro, mas a Diagro encaminha para o órgão responsável, que seria a SEMA. Então, qualquer rede social da Diagro pode ser acessado o site, o Facebook, o Instagram. Hoje é fácil essa questão de acesso com a Diagro. E no site também tem até o e-mail, se você quiser formalizar uma denúncia com mais detalhes, você pode até anexar nos e-mails fotos, vídeos e documentos que você achar pertinente. Então, lembrando aí, quais são os nossos canais de comunicação mesmo, Sônia? No Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. E agora vamos às perguntas. O quadro Ouvinte Pergunta e Diagro Responde. Ouvinte Pergunta, a Diagro Responde. O seu Joaquim pergunta: existe alguma lista de produtos que podem ser adquiridos? Isso. A gente já até comentou sobre isso.
No site da Diagro nós publicamos essa lista, ela é atualizada todo mês, dos produtos que são autorizados o uso aqui no estado, que são justamente os produtos que foi feito um filtro pela Diagro, foi feito um trabalho, uma prestação de serviço para a comunidade. Então, assim, a gente dá sempre preferência para produtos que sejam menos tóxicos e produtos que sejam de uso aqui no estado. O veneno sempre fica na planta? Pois é, essa é uma pergunta bem interessante. Que o que é que acontece? Quando você aplica o agrotóxico na planta, todo agrotóxico tem um período chamado período de carência. Ou seja, é o número de dias, semanas, meses que o produtor vai ter que esperar da aplicação até a colheita. O que é que acontece? Dependendo do produto, o período de carência é de 1 dia, 2, 1 semana, 1 mês. O que acontece? Quando o produtor respeita esse período, que ele colhe o produto ele já não vai estar mais com níveis altos de produto agrotóxico dentro dele, chamado limite máximo de resíduo, né? Na análise laboratorial, nós vamos ver que o nível vai estar muito baixo, ou seja, não vai mais estar causando nenhum tipo de dano ao ser humano. Esses produtos que são identificados, que passam na TV, que o produto que tem mais agrotóxico é o pimentão, um ano é o pimentão, no outro ano é o tomate. O que acontece? São produtores que não respeitaram o período de carência, aplicaram e tiraram antes do tempo. Ou seja, você tirou o produto do campo ainda com resíduo de agrotóxico. E hoje só existe esse tipo de contaminação porque existe produtor sem instrução, o produtor que realiza esse tipo de atividade, não espera o período de carência para poder colher o produto. O Pedro pergunta, já existe agrotóxico registrado para a nova doença da mandioca? Pois é, a gente recebe muito essa pergunta em campo. Hoje, para quem não sabe, o estado do Amapá está sendo assolado pela vassoura de bruxa da mandioca. A nova doença da mandioca é uma doença muito grave, ela é devastadora. Nos plantios onde ela entrou, ela matou 100% das plantas. E um anseio da comunidade produtora rural do estado do Amapá é que se tenha uma solução para isso. E essa doença ela é como se fosse uma Covid. Na época que a Covid chegou, nós não tínhamos tratamento, nós não tínhamos vacina, nós não tínhamos nem protocolo do que deveria ser feito para questão de segurança. Mais ou menos igual a vassoura de bruxa. Ela é uma doença que no mundo ela é desconhecida, ela não tem protocolo de segurança, ela não tem protocolo de combate, ela não tem produto registrado e ela não tem técnicas de manejo que podem ser utilizadas. Então, a Embrapa está iniciando a pesquisa, o governo do estado está nessa luta de segurar essa doença e, juntamente com os órgãos de pesquisa, está sendo pesquisado algum tipo de produto fungicida que tem efeito sobre a planta. Só que o que acontece? Hoje não temos produto registrado no Ministério da Agricultura nem cadastrado na Diagro. E caso venha a ter algum produto registrado no Ministério da Agricultura, ele terá plena prioridade dentro da Diagro para esse cadastro ser logo disponibilizado para aquisição pelo produtor. Qual a alternativa ao uso dos agrotóxicos? Pois bem, isso aí é a pergunta de milhão, né? Que eu, como engenheiro agrônomo, é uma pergunta que na academia a gente sempre se fez, né? A pesquisa trabalha para isso. Se você comparar a agricultura de hoje com a agricultura de 20 anos atrás, nós estamos caminhando para isso. Hoje utiliza-se técnicas que, quando eu estava na graduação, eram temas de pesquisa, como utilização de adubação verde. Eu vi isso na academia, mas era algo que eu achei que eu nunca veria em campo. Hoje, andando nas propriedades produtoras daqui do estado, principalmente de soja, o que eles fazem? Eles fazem assim, algo chamado integração lavoura-pecuária. Eles plantam a soja junto com o capim, depois eles colhem a soja e o capim ele pega o resíduo dos adubos da soja, que a soja não utilizou,
utiliza produzindo uma massa verde muito intensa, muito produtiva, e o produtor vem com o rebanho bovino e utiliza essa massa verde para a produção de carne, ou seja, você torna a propriedade muito mais produtiva. E isso no meu tempo era teoria. E outra, quando você faz esse tipo de cultivo, você pode utilizar cultivos que sejam prejudiciais às pragas agrícolas, ou que favoreçam a adubação do solo, produção de matéria orgânica. Então, assim, é uma revolução que está acontecendo. A agricultura que tem hoje não é a mesma que tinha 20 anos. Hoje você vai na propriedade, os próprios produtores dão preferência para variedades geneticamente modificadas, que tenham resistência às pragas. Com isso, você utiliza menos agrotóxico. Quando você precisa usar os agrotóxicos, você utiliza agrotóxico biológico, baixa toxicidade. Por quê? São produtos de um poder aquisitivo mais baixo. E é custo para o produtor. O produtor, sempre que ele precisa aplicar qualquer coisa, é custo para ele. Então, o produtor esperto é o produtor que utiliza pouco agrotóxico. E Venho, você tem alguma outra consideração a fazer em relação ao tema de hoje? Eu preciso de água. Pois bem, e assim, o que eu peço do amigo produtor que estiver escutando a gente aqui na rádio? É que sempre que possível, priorizar a contratação de um responsável técnico, porque com a contratação do responsável técnico não é custo, ele é investimento, porque você vai utilizar o produto mais efetivo para o seu problema, com a menor toxicidade possível, menor custo e a menor quantidade. Então, quando você realiza esse tipo de aquisição com uma orientação técnica, você ganha. O custo da orientação técnica é muito pequeno perto do ganho que o produtor vai ter. Ganho em segurança, ganho em saúde, ganho em produtividade. E segundo, que a Diagro está sempre à disposição do amigo produtor. Os produtores que já precisaram da Diagro sabem que a Diagro tem portas abertas, que a Diagro está disponível em quase todos os municípios e que sempre que demandado, a Diagro vai dar uma solução, vai dar uma resposta ao amigo produtor. E que estamos à disposição. Nesse caso eu fico aqui em Macapá, mas nas unidades do interior a Diagro está à disposição de sempre que o produtor precisar. Você falou em ganho, né? E venho mais. Aí tem também a questão do financeiro. Quando ele usa a menor quantidade com eficiência, ele vai ter um ganho porque ele não vai desperdiçar o produto, né? Isso mesmo. O que acontece? Você tem um ganho muito grande porque você usa o produto específico na quantidade mínima necessária, ganhando com isso. Na aquisição, você não vai precisar adquirir somente a quantidade necessária e você vai ganhar na produtividade, porque você vai utilizar um produto efetivo e de baixo custo. Então, assim, para o produtor, é muito importante essa questão do responsável técnico, porque, assim, o produtor só tem a ganhar com a contratação de um técnico responsável. Certo. E lembrando, né, Venho, que a Diagro funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, na Avenida Padre Júlio, 2925A, entre Marcelo Cândia e Paraná. Agradecemos aqui a sua presença, Venho. Muito obrigada pela participação, pela disposição de construir o programa conosco e ajudar os nossos ouvintes. Sim, estamos à disposição. É um tema que eu gosto de conversar sobre isso, é um tema que eu trabalho, já venho militando já há uns 10 anos quase. E é um tema assim que eu acho de grande relevância, porque envolve diretamente a saúde pública, envolve a questão alimentar, a questão de desenvolvimento, a questão financeira, e tudo isso com um simples nome, agrotóxico, que a gente já viu que não é simples, é complexo, é extenso, é regulado e muito importante. Obrigada, Venho. Obrigada também, Suane, pela participação. Obrigada a todos os ouvintes que estiveram com a gente. Um abraço para o seu Raimundo, a dona Lucinilda,
A Suzy, o Márcio, a Sônia, o seu Rosivaldo, a Lindalva, todos ligadinhos aqui com a gente. Um abraço pessoal lá dos Serviços Gerais, a dona Darcy, a Roberta, com o nosso maravilhoso cafezinho de todos os dias. O pessoal da RH, Douglas e Nazaré. O Renan, o Marcelo também. Um abraço a todos da Diário. E todos aqueles que participaram na participação dos ouvintes, né? Um abraço especial para o pessoal lá de Tracajatuba, pessoal lá do Pacuí, que está sempre conosco aqui, o pessoal lá do Curicaca, a Luana, lá a dona Priscila, que são ouvintes também, sempre mandam mensagem para nós. Obrigada a toda a comunidade que nos ajuda também a construir com as perguntas que enviam. E quando pedem dúvidas, a gente acaba incluindo também no roteiro do programa. E a todos os colegas que participam. E o próximo programa será com a inspeção, né? Setor de inspeção. Então, fiquem ligados na próxima terça-feira, às 14h, de Agro em Ação. Tchau, tchau. Um beijo, até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa com a marca e credibilidade Difusora. Difusora, patrimônio do povo amapaense. Ei, tu vai fazer o que esse final de semana? Te puxa pra secar que tá rolando Facilita Center Kennedy. Só 50 de entrada e cashback em dobro. Freezer 100 litros, só 50 de entrada e saldo em 9 vezes no Credit Center. Caixa de som Boombox JBL, só 50 de entrada e saldo em 9 vezes no Credit Center. Mesa de jantar com 4 cadeiras, só 50 de entrada e saldo em 9 vezes no Credit Center. Tá esperando o quê? Vem pro Facilita da Secar. Na imensidão da Amazônia, onde a natureza pulsa com força, o açaí cresce, alimentando gerações. Cada palmeira traz histórias de dedicação e trabalho dos nossos peconheiros. Homens e mulheres que, com suas mãos, trazem o verdadeiro sabor da nossa terra até você. O açaí é mais do que alimento, é a essência da nossa natureza. É o sabor que conecta povos, une culturas e fortalece nossas raízes. Neste novo ano, celebre o encontro da natureza com o sabor que só o açaí oferece. O açaí é tradição, é força, é renovação.